Continuamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos a situação do Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Suprema, sua composição, seu funcionamento e as críticas que a instituição vem recebendo pela sociedade. Participe pelo WhatsApp da TV Horizonte, no 31 99642 8473. Será um prazer passar o seu questionamento, o seu comentário para os nossos convidados. Paulo, uma dúvida. Quando a gente pensa a política, a gente pensa desejo. Acho que na hora que o Thiago fala, né, assim, a presidente segunda mais corrupta, e o Thiago fala com toda essa ênfase, vamos dizer assim, do presidente Lula, por exemplo, ele está falando de desejo, ou seja, política e desejo. O direito é um espectro da razão, da garantia de que esse desejo político ele não seja, por exemplo, suprimido os direitos fundamentais, os direitos humanos. Quando um ministro do Supremo está de frente de um tema que lá em 88 na Constituição não existia, por exemplo, uma mulher que quer fazer inseminação artificial com o sêmen do marido já morto, por exemplo. Esse juiz ele se depara com uma questão que é uma questão ética, mas que é uma questão também de pouco subsídio do que o ordenamento jurídico, ou seja, a razão está. Esse juiz, ele legisla, na sua opinião, olhando para a janela de fora do gabinete dele, ele legisla com base nos seus próprios fundamentos e crenças? Olha, o juiz, ele nunca vai ser imparcial, né? Ele tem que ser neutro. Mas imparcial é impossível você julgar sem afastar as suas crenças que você carrega desde o berço, obviamente. A interpretação jurídica, três pessoas diferentes vão interpretar a lei de três formas diferentes. É óbvio que tem limites para essa interpretação, tem técnicas jurídicas, que é a hermenêutica. Então, quando ele se depara com um tema que ainda não foi legislado exatamente porque a sociedade mudou, né? A ciência trouxe novas técnicas, e isso ainda não foi legislado, ele vai ter que, por analogia, situações existentes na lei, princípios, aplicar qual princípio deve prevalecer no contrato. Então, tem técnicas, e ele vai utilizar dessas técnicas, obviamente, tentando manter a neutralidade, não olhando para o lado de fora. Hoje, um dos maiores problemas do judiciário é exatamente esse. Julgar por rede social. O que as pessoas estão querendo. Transmitir o julgamento do STF afeta muito a postura dos ministros. Tem estudos como que os votos ficaram mais longos e tudo. Então, ele tem que julgar dentro do seu gabinete com o que ele acha mais correto a aplicação da lei. É óbvio que vai ter gente que discorde, vai ter outros juízes que julgariam de outros jeitos. Mas ele tem que ir de acordo com a... Num primeiro momento, Thiago, o posicionamento do Paulo foi antagônico ao seu. Agora ele está colocando para mim que muitos desses juízes têm feito posicionamentos com base no clamor que vem de fora da janela do gabinete dele. O juiz, o Supremo, não tem julgado com a imparcialidade, mas se tem feito pelo clamor, como que o MBS se coloca? Qual que é a sua opinião com relação a isso? O juiz não está fazendo o que o povo quer? O juiz tem que fazer o que o povo quer? Olha, o juiz, primeiro, permita-me discordar aqui, o juiz ele não tem que legislar, né? Os ministros do STF. Se os ministros do STF, se eles quiserem legislar, que eles saiam para as ruas, peçam os votos e ganhem as campanhas eleitorais. Agora, eu acho um pouco difícil, porque eles não estão conseguindo nem sair para jantar ultimamente, que estão sendo vaiados, quanto mais ganhar umas eleições. Eu posso só interromper, porque eu não falei legislar. Ele falou que eu discordo que eu falei legislar. Eu falei preencher lacunas. Legislar é outra coisa. Bom, foi falado aqui. Aí eu queria, antes de completar isso, eu queria falar um pouco sobre quem são esses ministros do STF. Por que está gerando essa polêmica? Por que nós do MBL, Movimento Brasil Livre, estamos indignados com esse juiz? Primeiro, queria citar três aqui que são, assim, de forma absurda. Primeiro, o ministro Dias Toffoli, que era advogado do Lula e advogado do PT. Julga em causa própria do Partido dos Trabalhadores. O segundo é o senhor Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, que foi indicação da mãe dele, que era muito amigo de Marisa Letícia, né, viúva esposa do ex-presidiário, que acabou falecendo, do presidiário que acabou falecendo. E o terceiro é o senhor Fux. O Fux, que é a indicação do Sérgio Cabral, que hoje está preso, 198 anos de sentença, e também do Antônio Palocci, irmão de corrupção do Lula, que hoje está onde? Está preso. Então,
Infelizmente, nos anos do PT, as indicações foram muito fracas. Os ministros do STF legislam, julgam em causa do PT. Isso gera a indignação. Isso faz com que os juízes estão querendo fazer a prisão Eu posso fazer uma pergunta para ele? Eu Claro, também gostaria de intervir. Primeiro Claro, eu já primeiro acho que eu já tem- até sei o que você vai falar. Primeiro você Não tem sei. advogado, né? Porque... Pô, Tiago, você tem advogado? Tem né? advogado, mas tem uma militância que está junto com o MBL. Fica- A minha Pensa numa pergunta incoerência seria a tão grande, né, seguinte, a minha pergunta seria a seguinte. Uma das defesas com as quais você começou o bloco anterior era em relação à última decisão do Supremo Tribunal Federal, que atribuiu a competência, na verdade, reconheceu uma jurisprudência já pacífica de atribuição dos crimes de corrupção conexos aos crimes eleitorais à jurisdição eleitoral. Então, nesse pedido específico do MBL, que se reunirá nas urnas no domingo, o chamamento do MBL é para que o Supremo Tribunal Federal legisle. Porque eles estão pedindo que seja criada uma regra que hoje não está na Constituição. Então, há sim uma incoerência no argumento que vem sendo colocado, e eu achei interessante que você começou esse bloco tratando do desejo, que é esse conceito muito próprio da psicanálise, né? E para que a gente transcenda como ser humano, a psicanálise vai nos convidar a cuidar dos nossos desejos de forma adulta. E acho que os movimentos políticos também precisam fazer essa autocrítica. Porque no momento em que interessa um determinado argumento, eu puxo ele para o meu lado. E quando não interessa, eu não puxo. Então, vou dar um exemplo. O Dias Toffoli, que está sendo apontado aqui como alguém que estaria advogando em causa do PT, é exatamente aquele que negou em dezembro a saída do ex-presidente para que ele acompanhasse o enterro do pai. Esse Supremo que está hoje montado com indicações dos partidos dos trabalhadores é exatamente aquele que condenou o Partido dos Trabalhadores no Mensalão, que vem, e acho que nesse ponto eu concordo com o Paulo, que vem dando poderes inconstitucionais à Operação Lava Jato, que acabou por prender muitos dos políticos do Partido dos Trabalhadores. Então, o problema argumentativo que não passa por uma técnica jurídica mínima é exatamente esse. Quando aquela conclusão do Supremo é a que coincide com a minha, ela está correta. Quando ela não coincide, ela não está correta. Mas eu acabo sempre argumentando em razão do meu único desejo individual, sem um respeito às instituições. Qual que é o desejo do MBL? O desejo do MBL é continuar mudando o Brasil e ouvindo o clamor das ruas, é fazer um Brasil justo, um Brasil honesto. O MBL é um movimento Mas esse clamor, ele é fragmentado, não? Com certeza. Não é toda a rua, não é todo o Brasil que faz isso, não? Vou citar um exemplo aqui. O MBL, um governo que a gente considera de direita do Partido Novo do Romeu Zema, o MBL, ele fez críticas construtivas ao governo Zema, porque tinha algumas pessoas, alguns resquícios petistas do governo Pimentel que estão no Zema, e a gente cobrou para ser exonerado. A superintendente Idalina da Educação foi exonerada. Então, o MBL é um movimento completamente Paulo, partidário. por favor, era similar o questionamento que... Ah, não, ela me contemplou, né? Porque quando ele fala que é engraçado que ele colocou como se o Supremo fosse petista, sabe? Essa paranoia da direita de que todo mundo é petista, de esquerda, né? Daqui a pouco todo mundo e tal. E foi Você também, com a gravata vermelha? Você é petista também daqui a pouco? Não, esse aqui é o uniforme que eu gosto de usar, que é a blusa azul e a gravata vermelha. Azul, você podia ter falado azul, você foi parcial agora. Mas é engraçado falar que ele falou como se o Supremo fosse todo petista e o Supremo que julgou que a prisão em segunda instância, né? À mercê de qualquer lei. Assim, alterou um entendimento de anos, as vésperas, não as vésperas, mas perto de uma eleição que mudou completamente. O Lula foi preso por causa disso e eles são petistas, como eu falei. Não há nenhum argumento jurídico possível que permita essa prisão em segunda instância. Foi exclusivamente pelo clamor, pelo que eles achavam que deveria ser e não pela lei. Paulo... Posso só fazer uma... Rapidinho. Claro. Lara, Thiago, eu peço desculpa quando olhar para cá. É extremamente mal educado, às vezes, é porque o telespectador da TV Horizonte fica à vontade. mande
Boa noite, meu nome é Samuel Bravo, falo de Belo Horizonte. Gostaria de saber a opinião dos participantes do debate sobre a formação e a experiência em magistratura dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que os cargos da instituição se baseiam em nomeações e não nos aspectos anteriormente citados. Lara, só explica para o nosso querido Samuel Bravo o que é preciso para que você seja nomeado. A regra, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que está prevista na Constituição, passa por critério de idade, mas, de fato, não há um critério técnico e parece que há um pedido nesse sentido, de que os membros da mais alta cúpula do Poder Judiciário fossem membros que derivassem da carreira. E aí, contra essa leitura, eu gostaria de oferecer um contra-argumento, porque num Estado democrático de direito, todo o poder emana do povo. E o poder, quando emana do povo, significa dizer o seguinte: o ministro que vai ocupar a mais alta cúpula do Poder Judiciário precisa derivar a sua legitimidade em última instância de uma escolha que tenha sido feita nas urnas. Então, a indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República com a sabatina do Senado é um respeito a esse princípio de soberania popular que é inafastável num Estado democrático de direito. Ele não poderia, de fato, advir de uma outra forma de legitimidade que não passasse, em alguma medida, pela escolha de um projeto político nas urnas. Qual que é o risco dessa soberania popular ser traduzida apenas nos 3.000 que foram à última manifestação na Praça da Liberdade? 3.000 que foram na manifestação de última hora, mas, assim, milhões que mostraram isso e as próprias urnas mostraram. Olha, a indicação de ministro do Supremo, ela tem que ser baseada em critérios técnicos, pessoas que entendem sobre isso. Infelizmente, nos governos anteriores, isso não aconteceu. Agora, eu queria só deixar uma indagação sobre a prisão em segunda instância. Em qual país sério do mundo que a prisão em segunda instância ela acontece? Qual o Paulo país vai sério? responder isso para a gente na volta do terceiro bloco. Valéria, você colocou que um dos debatedores, ou até esse apresentador que vos fala, é muito jovem. Escreve para a gente de novo quem é, porque todos somos muito jovens. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.